Você sabe que quinzenalmente, às segundas-feiras, o Dr. Roberto vem ao programa e sempre vem com uma aula que é pra gente não esquecer. Olha, tanta aula que a gente já aprendeu com o Dr. Roberto, né? Você sabe que os vídeos ficam todos aí no nosso site, no www.tvgazeta.com.br/vocêbonita. Lá você consegue ver várias pautas antigas que a gente já fez aqui no programa, com nutrição, com o Dr. Roberto, que são pautas, gente, imperdíveis, vale muito a pena. E hoje não é diferente, né? A gente vai falar sobre a importância do ferro na alimentação. Tem muita coisa envolvida, você vai se surpreender com o papo. Dr. Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carol. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Ótima semana. Ótima pra gente já semana. começar com um pique total com energia, Sem verdade. dúvida. Porque essa dúvida. segundona merece, que a gente tem uma preguiça na segunda. Pega no tranco, né? Mas Todo depois mundo, vai, né, doutor? Todo mundo. Isso, você como médico, assim, isso é normal. É porque no fim de semana são 48 horas, 2 dias de relax, né? É, que você tá ali, né, então sem você horário. quebra o ritmo, aí para voltar para o ritmo, passa sendo um dia mais... Se a semana começasse na quinta, todo mundo ia falar que a quinta-feira Que a quinta era o problema, horrível. é verdade. Mas, ó, gente, vamos começar a segunda-feira com muita informação, por isso o Dr. Roberto tá aqui. Vamos Hoje lá. ele escolheu o assunto pra gente falar que é importante. É, bastante. Antes da gente iniciar até, doutora, as informações que você tem para passar, por que hoje é importante que as pessoas saibam o quanto o ferro é importante para o organismo, o quanto a gente tem que dosar esse ferro, se a gente tem que fazer... Porque tem muita gente que fala, a gente tem que fazer o check-up anual. Mas espera aí, em um ano esse ferro pode subir, descer várias vezes, né? Então verdade, acaba sendo um Carol. espaço muito longo, né? É verdade. O ferro, ele é um dos nutrientes mais importantes para a sobrevivência do homem. Né? Talvez sem o ferro na nossa alimentação, a gente não estaria aqui conversando, né? Sério? E eu vou explicar esse efeito crucial do ferro dentro do organismo. A sua falta nos traz problema, mas o seu excesso também. Tá. Então, eu quero falar os fatores aí que podem levar à deficiência de ferro, quem são os grupos mais vulneráveis, quais os sintomas que isso pode causar, riscos, os riscos do excesso, onde eles estão e como prevenir. Perfeito. Tá? Vamos começar, então. É uma carência, uma deficiência nutricional, Carol, muito grande. Se estima que quase 2 bilhões de pessoas no mundo tenham uma certa deficiência de ferro. Nossa, bastante. Tá? Isso é quase para cada 4 pessoas, 25% da população da Terra pode ter deficiência de ferro e todas as suas consequências. Então, vamos lá, Carol. Antes de começar a falar do ferro, eu preciso mostrar essa imagem, porque é que eu acho que resume boa parte. Deixa o câmera pegar aqui. Eu trouxe um desenho dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias. Tá? Eu diria que 95% do ferro que está dentro do nosso corpo está dentro desses pequenos disquinhos, né? Parecem umas bolachinhas, né? O que tem dentro dos glóbulos vermelhos, Carol? Agora eu trouxe outra imagem aqui. Ó. Essa estrutura que está dentro dos glóbulos vermelhos chama hemoglobina. É uma estrutura química que é fundamental para transportar o oxigênio até as nossas células. Para que a gente sobreviva, as nossas células precisam de oxigênio. Quando a gente inala esse oxigênio, que cai lá no seu pulmão, cai no seu glóbulo, cai no seu sangue, ele tem que ser transportado até as suas células, pegando carona nessa estrutura chamada hemoglobina, que está dentro dos glóbulos vermelhos. E essa tal hemoglobina é que tem as moléculas de ferro aqui dentro. Esses pontinhos meio vermelhinhos aqui, tem uns pontinhos vermelhinhos, ó, Aí são as moléculas de ferro. Então, essa estrutura, a hemoglobina, é responsável de levar oxigênio até as nossas células. Sem oxigênio, a gente não sobrevive. E o ferro é fundamental. Então é necessária a presença do ferro para que esse transporte ocorra bem. Exatamente. E quanto mais o nosso corpo precisa de energia em fases de desenvolvimento, na gestação, até vamos falar agora dos grupos, né? Quem são os grupos que correm mais risco, né? Quem são as faixas aí que podem ter essa vulnerabilidade do ferro. Que seriam, então, níveis muito baixos de ferro. Quem corre mais risco de ter deficiência de ferro. Então, vamos lá. Vamos pensar a primeira criança lá no útero. A criança que está sendo gerada e a mãe, a gestante, está com uma deficiência de ferro na alimentação, isso já traz um risco para o bebê. Então, a própria mãe gestante já precisa de um aporte de ferro bem maior. Isso sempre? Sempre. Hoje é uma rotina em qualquer consultório de qualquer obstetra suplementar o ferro para a sua gestante. A partir do segundo,
trimestre praticamente obrigatório, mesmo que a mãe não esteja anêmica. É para quem começa uma gestação anêmica, pior, tem que ser corrigido até antes. Tá. Mas na gestação, a necessidade de oxigênio para oxigenar o feto, você tem um ser sendo desenvolvido. Então, a necessidade é muito maior. Tá. Talvez a maior de todos os grupos. A gestante tem que gerir, em média, 27 miligramas de ferro, no mínimo, o comprimidinho no seu do ferro dia a dia. tem quanto, mais ou menos? Chega a ter quase 60, alguns. Então, porque a absorção não é de total, é de 40%. Então, essa dá um pouco mais para absorver o que o corpo precisa. Entendi, perfeito. Isso é fundamental, essa suplementação. A criança também, quando nasce, nos primeiros 3 anos de vida, na faixa que a gente chama de primeiros anos de vida mesmo, do 1º ao 3º ano, a criança está em fase de desenvolvimento. Ela precisa também, é muito comum, e crianças em idades pré-escolar também, até os 8 anos de idade, uma fase que a criança está crescendo muito. Ela precisa, novos tecidos vão ela vai aumentando em volume as suas células, né? Vai crescendo. A oxigenação passa a ser fundamental. A célula só consegue extrair energia na presença do ferro dentro dela. Então, sem ferro não temos energia. Então, essa energia é maior quanto mais nós gastamos essa energia. Então, em fase de desenvolvimento é fundamental. Então, crianças até 8 anos de idade são vulneráveis à deficiência de ferro, é uma prevalência muito grande. A mulher, na sua fase de fértil, a mulher adulta, que tem às vezes um ciclo menstrual, onde ela perde muito sangue no ciclo menstrual, são mulheres que às vezes menstruam dias num volume muito grande e não conseguem repor esse ferro que foi perdido no sangue menstrual. Então ficam muito vulneráveis. É muito frequente a gente ver mulheres com deficiência de ferro apenas pelo fato de um ciclo menstrual muito intenso. Olha só. Isso tem que ser corrigido, né, com o seu ginecologista. E o aporte de ferro é muito importante. Esses são os grupos mais vulneráveis. Gestantes, crianças em idade escolar e mulheres em fase menstrual. E mais mulheres do que homens. Os homens são menos vulneráveis. Porque as mulheres têm uma perda frequente do ferro, né? Então acabam tendo uma necessidade maior de repor. O homem nem tanto, mas também é prevalente no homem, principalmente a criança em idade escolar, que passa a ter às vezes uma alimentação muito só cheia de docinhos, de alimentos que não são ricos em ferro. Então é uma preocupação grande dentro da pediatria, dentro da nutrologia. Inclusive existe enriquecimento de ferro. Os leites, né, doutor? O leite tem leites enriquecidos, os pães enriquecidos com ferro, algumas bolachas, com ácido fólico também, justamente para evitar essa carência. E na alimentação mesmo das crianças, depois que passam a ter a alimentação. Dúvida. E é importante a gente pensar nesse grupo de risco, as crianças, porque é difícil, eu como mãe agora, né, o João está com 10 meses, nunca levei o João para tirar o sangue, para dosar, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Com o tempo, às vezes o pediatra suspeita pelos sintomas também. Isso que eu ia te perguntar, nas crianças a gente consegue também ver sintomas. Sim, vamos assim, quais sinais e sintomas da deficiência, Carol? Aí, óbvio que quem está sentindo isso em casa, assistindo, vá ao médico para fazer um diagnóstico mais preciso. Mas sintomas de cansaço, né? Tem aqueles sintomas físicos que a criança ou o adulto, mas que a gente chama de palidez de mucosa. Então, vai ficando com essa parte interna do olho, que é mais vermelhinha, mais branquinha, as mãos meio branquinhas. Quando chega nesse ponto, já é uma anemia numa fase mais avançada. Mas, às vezes, antes de chegar a esse extremo, existem sintomas que podem dar uma dica. Fadiga, cansaço, dores de cabeça, dores nas pernas para caminhar, porque falta oxigênio suficiente, o oxigênio não consegue chegar até a sua célula muscular, a fibra muscular. Então, caminho, sinto dores, sensação de tontura, queda de cabelo, unha frágil, cansar muito mais do que se cansava há pouco tempo atrás, com uma atividade que já não é tão intensa. Então, tem sintomas, dores de cabeça, muito frequente nessa anemia. Então, com esses sintomas, a gente consegue entender que algo está errado, né? Aí, óbvio, vá ao médico, que existe toda uma sequência de avaliações. Por que da anemia? Será que é porque eu não estou ingerindo? Ou existem interferentes em absorção? Você pode estar ter doenças no seu intestino, onde a absorção intestinal diminui. Eu como, mas não absorvo corretamente. Interferência, nós vamos falar de nutrientes na absorção do ferro. Vamos falar aqui daqui a pouco quando do a gente come, o que pode diminuir a absorção, se tem ciclos menstruais intensos. Aí depois vem o exame
de sangue. Aí, pelo exame de sangue, o médico faz um diagnóstico bem preciso. Qual a diferença do ferro e da ferritina? Na verdade, a ferritina é uma substância que estoca o ferro que nós ingerimos. Ele tem que ser guardado um pouco como reserva. Tá. Quando a gente dosa o ferro no sangue, é apenas o elemento ferro livre ou que está sendo transportado. Tá. E quando a gente dosa a ferritina, a gente sabe se você tem estoque. Então, quando a ferritina já está baixa, é porque os seus estoques estão acabando. Entendi. Daí, para ficar anêmico, é um pulo. Entendi. Porque você tem que, o médico seguia também pela reserva. Né? Que é até mais importante do que é só dosar o ferro. Tem e outros parâmetros laboratoriais, saturação do ferro, capacidade de ligação do ferro. Tem outros dados que faz o médico raciocinar qual é a provável causa da anemia. Se é por falta de ferro, tem anemia por deficiência de outros nutrientes, anemia por falta de B12, por falta de ácido fólico. Então, tem causas que o médico tem que definir. Mas a maior causa, que a gente chama de anemia ferropriva, é por carência de ferro na alimentação. Entendi, ou uma absorção ou perda. Então, ferritina muito baixa, atenção. Exatamente. Sinal de perigo. Atento. Como se também estiver muito alta, também não é legal. Aí eu vou falar, há risco de excesso, tá? Pode. Existem doenças onde existe uma doença específica chamada hemocromatose, que é um defeito do fígado, onde se produz essa proteína ferritina. A tal proteína ferritina que estoca ferro é fabricada no fígado. E tem uma doença do fígado que começa a produzir ferritina em níveis alarmantes. E começa a estocar demais. Aí existe um risco. O excesso de ferro dentro do organismo oxida as nossas células muito rápido. Na verdade, o ferro é um pró-oxidante. Na natureza ele oxida, né? A gente sabe disso. Ele enferruja. Ele enferruja. Né? No nosso corpo, idem. Excesso de ferro circulando no teu sangue aumenta a oxidação de alguns tecidos e duplica o risco de doenças do coração, do fígado e alguns estudos colocam que o ferro em excesso oxida nossos neurônios e aumenta a tendência a Alzheimer. Então também não se deve tomar suplementos de ferro, é uma dica muito interessante. Não ingiram suplementos de ferro, cápsulas de ferro, sem orientação do médico, porque você precisa de uma justificativa de tomar o suplemento de ferro. No alimento, não, sem problema, dificilmente você vai ter um excesso, mas cápsulas de ferro só com orientação médica, porque tomar sem justificativa pode ser um tiro que sai pela culatra. Agora, doutor, já que a gente está falando do excesso ou dessa deficiência, o ferro pode influenciar na imunidade diretamente da pessoa? Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento aí de quimioterapia, que a gente sabe que precisa de uma reação imunológica muito rápida, ele interfere nesse ciclo? Sim, o ferro ele é importante para que os nossos anticorpos tenham energia para trabalhar. Então, o ferro é importante dentro de todas as células, inclusive dentro dos anticorpos, que são células também que precisam trabalhar. Então, a deficiência de ferro diminui e muito a imunidade, que é uma causa frequente de complicações em crianças por falta de ferro, são infecções. Eles têm infecções com muito mais frequência, por imunidade mais deficitária. Né? Então, vamos pensar agora assim, como prevenir? Né? Então, acho que é o grande objetivo. Dá para prevenir, afinal, a gente está falando de algo ligado à nossa alimentação também. Daqui a pouco eu vou fazer perguntinhas do Twitter, chegando várias aqui. Então, como prevenir? Obviamente, primeiro, alimentação. Alimentação com boa oferta de ferro. Então, vamos lá. Quais são os grupos? Existe ferro de origem animal e existe ferro de origem vegetal. O ferro de origem animal tem uma vantagem porque a absorção é muito boa. Do que está no alimento, 40% eu absorvo. Existe um mecanismo de absorção mais facilitado com o tipo de ferro de origem animal. De origem vegetal, a absorção é de 5%. É bem menos. E vamos dizer como potencializar essa absorção. Mas ferro de origem animal, carne vermelha é a melhor fonte. Não gosto de carne vermelha. O ovo também, a gema do ovo é muito rica em ferro. Então, boas fontes. De origem vegetal, folhas verdes, todas as folhas verdes escuras, agrião, rúcula, couve, espinafre, brócolis, espinafre. Eu trouxe aqui a beterraba, porque existe uma crendice que a beterraba tem mais ferro que a carne. Não. Ela tem ferro, sim, é uma fonte de ferro interessante. E falam que a folha da beterraba também, não só a beterraba, mas a folha, a folha tem uma fonte até mais generosa, porque é folha verde. Folha verde, acaba tendo mais ferro. As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas são fontes de ferro.
Não riquíssimas, mas são fontes alternativas. As melhores fontes vegetais, além das folhas verdes, são os feijões, feijão preto é uma boa fonte, o feijão de um modo tradicional, a ervilha, a lentilha é uma boa fonte de ferro. E eu trouxe aqui o açúcar mascavo, mas que eu não consegui o melaço. O melaço da cana, que é aquela primeira moagem que vai concentrando e forma um caldo, é riquíssimo em ferro. Ah, é? Riquíssimo em ferro, melaço da cana. Depois, quando vira rapadura e endurece, é uma boa fonte de ferro. O açúcar mascavo também. Nesse caso, essas opções, doutor, são boas também para as pessoas para os vegetarianos. Que é exatamente, propositalmente, eu quis mostrar as fontes vegetais separadas, porque é um grupo de risco vegetariano, Carol. Quando mal orientado, um vegetariano bem orientado, ele não tem problema nenhum. Vive super bem. Vive super bem. Agora, vamos falar de interferentes, tá? O que atrapalha a absorção do ferro numa mesma refeição, tá? O cálcio, por isso que eu trouxe o leite aqui, ou derivados, tá? Leite, iogurte. Então, se eu vou comer eu sou uma pessoa que estou no grupo de risco de ser anêmico, vou comer a carne vermelha, espero para tomar um copinho de leite pelo menos 1h30 depois, tá? E se for comer um bife, não coloco o queijo, a parmegiana, porque diminuiria a absorção do ferro. Ou mesmo qualquer outra receita que você faça um molhinho com iogurte, por exemplo. Tem que evitar, se possível. Se possível, para não ter esse interferência. Cálcio nunca junto com o ferro. Tá? Para quem tem para quem está no grupo de risco. Estou saudável, não tem problema nenhum, meus exames ok, não tem grandes problemas, tá? Agora, o que diminui também? O tanino presente nos chás. Tá? Então, é muito frequente, às vezes, as pessoas começarem a fazer dieta, também é um grupo de risco por carência de ferro, dietas mal conduzidas. O chazinho, principalmente os chás mais escuros, mas até o chá verde, que não é escuro, também tem tanino, diminui a absorção do ferro. Então, tem que tomar cuidado. Se for tomar chá como digestivo, para quem tá no grupo de risco, tem que tomar cuidado. Eu não me arriscaria. Legal. Deixaria isso com um pouco mais para frente, num lanchezinho intermediário, num cafezinho, tudo bem. E o que aumenta a absorção do ferro? Que aí eu posso potencializar. Então, a vitamina C aumenta muito a absorção do ferro de origem vegetal. Então, vamos colocar aqui. Não interfere em nada na origem animal. Não? Não. Se eu colocar, não interfere. A absorção do ferro de origem animal é a mesma, independente ou não da vitamina C. Entendi. Embora ajude, é sempre importante, mas não dá tanta diferença. No reino vegetal, não. Porque essa aqui, ó, tem que estar... Vou comer uma salada verde escura, então vai lá, coloca aí um suquinho de laranja ou espreme um limão, para quem está fazendo dieta e não quer se arriscar, né? Então fica a dica aí dessas interações. O limão pode ser também... Uma salada verde escura temperada com limão. Tá, perfeito. Vou começar a pegar umas perguntinhas aqui do Twitter, gente, porque esse é um assunto importante. Bom, a primeira pergunta é da Mandy, acho que é Mandy que tá aqui, um beijo pra você. Ela pergunta se o cansaço, você disse que essa pessoa sente aí uma moleza e tal, mas isso é uma fadiga, é uma situação assim, que a pessoa não tem ânimo pra fazer as coisas? Também. A fadiga da anemia, ela é muito tecnicamente pior quanto mais atividade eu tento fazer. Então eu vou subir uma escada, eu praticava um esporte, não consigo mais, porque quanto mais eu me exercito, menos oxigênio eu consigo jogar nas minhas células. Então é aquele cansaço mesmo, até com falta de ar. Tanto que uma anemia profunda pode levar a insuficiência respiratória, isso casos muito extremos, né? Mas uma fadiga, acordei cansado, durmo cansado, pode ser consequência de uma anemia, mas tem que descartar também outras patologias, mas é um dos sintomas. Doutor, quando é importante suplementar esse ferro? Então vamos lá, suplementa o ferro oficialmente, mesmo sem ter exames em mãos, gestantes. Isso é oficial na medicina, tá? Então, você já me procurou lá, eu sou um obstetra, você chega na segunda semana, segundo trimestre da sua gestação, independente de ter exames em mãos, vai haver a suplementação. Isso é oficial, e de ácido fólico também, tá? É oficial. Tirando isso, a fortificação dos alimentos com ferro é uma estratégia governamental para que o risco na alimentação de não ter ferro diminua. Prescrever ferro na forma de suplemento em cápsulas só com os exames de laboratório dizendo você está anêmico. Justamente porque saiu um consenso recente que a suplementação de ferro para quem não é anêmico, e muitos polivitamínicos têm, pode aumentar a incidência de doenças degenerativas cerebrais. Suplementos com ferro e cobre. Os dois são pró-oxidantes, então só se suplementa com orientação médica ou do nutricionista.
não se deve tomar cápsulas sem uma boa orientação. Agora, nos alimentos, não, é difícil. A fortificação é uma estratégia muito bem-vinda, diminuiu bastante a incidência de anemia. Vou fazer uma pergunta da Pri. Pri, um beijo para você. Ela pergunta se pode pingar gotinhas de limão na papinha do nenê para absorver melhor o ferro. Depende da idade. Aí eu acho que tem que ter primeiro a liberação do pediatra, né? Porque nos primeiros 6 meses de vida, a criança só necessita do leite materno. Ponto final, não tem necessidade nenhuma. Primeiros 6 meses, a quantidade de ferro no leite materno é suficiente para a criança não se tornar anêmica. Essa mãe que está amamentando precisa muitas vezes fazer uma reposição de ferro? Sim, existe a indicação na lactação. A mãe que está amamentando, ela pode continuar tomando o suplemento que ela tomava durante a gestação, que contém ferro. Às vezes já tem linhas, né, marcas que já diminuem um pouquinho porque a necessidade de ferro já diminui. Ao invés dos 27 miligramas, já pode passar para 9 a 10 miligramas. Então, mas alguns continuam tomando até terminar o primeiro trimestre pós-nascimento do bebê, para que tenha uma oferta. Não é de bom tom, acaba sendo interessante, porque é um grupo de risco, a mãe que amamenta. Então, conversar com o pediatra de qualquer maneira, também, né? Isso orientação do profissional, sem dúvida. Vou fazer uma perguntinha, na verdade a Paola coloca aqui quanto que tá o dela, mas vou fazer uma pergunta no geral, tá, Paola? Um beijo para você. Quanto é normal de ferro e de ferritina? Olha, o ferro não se usa tanto, tá, como dosagem, tecnicamente, como nutrólogo, tá? Porque se pede muito ferro e ferritina como rotina nos consultórios. Para nós, nutrólogos, a dosagem do ferro mesmo, só especificamente em algumas situações. Tá? Porque, primeiro, a gente tem que pedir o hemograma. O hemograma mostra como estão seus glóbulos vermelhos. Se eles estão em quantidades adequadas e o hemograma mede a hemoglobina, que é aquela estrutura que leva o oxigênio até a célula. Entendi. Então, se eu, no meu hemograma, tenho uma mulher com hemoglobina abaixo de 12, e o homem abaixo de 14, ele provavelmente já está iniciando uma anemia. Entendi. Aí eu preciso ver a sua reserva de ferro. Que é a ferritina. Que é a ferritina. Então, com um hemograma, que é a hemoglobina, hematócrito, que é um outro dado do hemograma que também reforça a possibilidade da anemia, mais uma ferritina baixa, está feito o diagnóstico. Eu estou anêmico e minhas reservas estão baixas. Dosar o ferro nem sempre é importante, mas numa estratégia de pesquisar doenças específicas. Entendi. Então, tem algumas doenças onde a dosagem do ferro, hemocromatose, passa a ser um pouco importante. Mas, de um modo geral, hemoglobina abaixo de 12 em mulheres, abaixo de 14 em homens. Ferritina abaixo, aí tem estudos que dizem que baixo e abaixo de 10. Alguns estudos dizem que baixo e abaixo de 24. Então, alguns laboratórios colocam como referência os autores que seguem. Perfeito. Mas, sem dúvida, abaixo de 20 já é muito zona de risco. Tá? Mesmo que o hemograma esteja normal, minha hemoglobina está ok, meu hematócrito está ok, e eu tenho uma ferritina baixa, é questão de investigar o porquê, se é falta de absorção, se é falta na alimentação, para evitar que caminhe para uma anemia. E muitas mulheres têm sintomas de fadiga e de queda de cabelo por ferritina baixa. Não por ferro. Não ainda por ferro ou a hemoglobina lá ainda em níveis ok. Isso é uma observação de alguns autores, no consultório a gente vê isso com muita frequência. Mas anemia só, tecnicamente, hemoglobina e hematócrito abaixo. Então, o quanto é importante pedir esse hemograma completo. Não, sim, é uma avaliação extremamente técnica. É a primeira coisa, né, o hemograma. É difícil fazer uma avaliação de qual é a anemia, o tipo, o subtipo, sem esses dados todos na mão do médico, sem dúvida. Ju, um beijo pra você. Carol, estou com ferro e ferritina em níveis aceitáveis, mas tenho tido tonturas. Fiz a cirurgia bariátrica há 68 dias. Opa! E aí, doutor? Aliás, que bom ter falado isso, porque eu esqueci de falar esse grupo de risco, né? Quem tá nesse grupo absorver. De risco? Eu falei do vegetariano, doenças que absorvem menos ferro, aí isso o médico diagnostica, tem algumas doenças que inflamam o intestino, onde a absorção do ferro é menor. Os bariátricos, né? Quem fez cirurgia bariátrica, retira uma parte do intestino que é responsável pela absorção do ferro. É muito frequente eles desenvolverem anemia por falta de ferro, tanto que eles têm que ter a suplementação obrigatória e um segmento com o médico, com o nutrólogo, com a nutricionista, com a equipe que também fez a cirurgia, porque é muito frequente a deficiência de ferro na cirurgia bariátrica. Ela tem que ter o acompanhamento da equipe e outros nutrientes também, né? Para absorver outros também. A gente pode até futuramente fazer uma pauta só de bariátrica. De bariátrica. Vamos fazer. E tem muita gente passando pela cirurgia, né, doutor? Sim, é um volume grande, não é só o ferro, não. Tem outros nutrientes. Tem muitas coisas. A gente vai falar da cirurgia bariátrica, então, tá? Um beijo para você, boa sorte, mas
pelo que eu li, você está fazendo tudo direitinho, né? Ela tem que acompanhar com o médico. Não deixa, eu vejo no meu consultório pacientes que fazem bariátrica e nunca mais acompanham. Nunca mais assim, esquecem que tem que fazer o acompanhamento médico. Pós-bariátricos, não deixe de ir ao médico depois de um tempinho, pelo menos uma vez a cada 6 meses. É isso, gente, importantíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei, nunca ouvi falar, mas vamos lá. Rafael, um beijo pra você. Ele disse que a mãe dele tem trombose, acho que até é uma tendência... É um entupimento, né? Das veias. Ele pergunta se é verdade que ela não pode comer verduras. Não, aí tem que contextualizar, tá? Aí vamos supor, ela tem uma trombose, existe um quadro chamado poliglobulia. É excesso de glóbulos vermelhos no sangue. Tá? Excesso. Aí os glóbulos vermelhos em excesso e também existe um quadro onde as plaquetas, que é um componente do sangue, também aumenta muito. Tá. Então essa poliglobulia aumenta, o sangue fica mais... não fica tão líquidozinho, ele fica mais viscoso. E a chance de coagular é maior. Nestes casos, deve ser o caso da mãe dela, não sei, da mãe dele, né, não dá para afirmar, então se contraindica alimentos ricos em ferro. E os vegetais verdes escuros também têm vitamina K. E a vitamina K também, para alguns pacientes que tomam anticoagulante, para o sangue não coagular, pode ser o quadro dela, ela tem que tomar o remédio para o sangue não coagular, para não ter outra trombose. E esse remédio que ela toma, a vitamina K influencia na eficiência dela. Desse medicamento. Então, o médico deve ter falado, olha, folha verde não, porque é rico em vitamina K. Fazendo um raciocínio clínico aqui. Olha só que interessante, doutor. Então, gente, tá vendo como isso é muito amplo? Muito amplo, E tem que conversar com o médico se de fato... É que eu acho que na consulta, de repente, o médico até disse que não pode e tal, e não teve essa orientação e essa explicação. No consultório, se há essa explicação, aí os próprios pacientes ficam mais tranquilos e entendem o porquê. Porque uma série de tratamentos, a gente tem que entender o porquê. É verdade. Né, doutor? A gente se pergunta sempre, nossa, tanta coisa. Você sai e fala assim, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Então isso é muito legal que a gente tem esse espaço aqui no programa para falar, inclusive, sobre isso. Eu vou fazer a última pergunta, que é da Fernandinha. Fefe, um beijo para você, tô com saudade de você. Ela disse que ela tem todos esses sintomas, que ela fez o exame de sangue para ver se é anemia e ela tá preocupada, que acho que ainda não saiu o resultado, se a anemia é grave e como tratar a anemia. A gente pode encarar a anemia como algo grave, doutor? Sim, a anemia é um quadro totalmente antifisiológico. O corpo não nasceu para ter taxa de oxigenação baixa em nenhuma célula. A anemia ela pode ser tão grave que leva a óbito. Tá? Uma anemia profunda mesmo, se você tiver uma hemorragia e perder muito sangue, você também entra em colapso. Então, só que existem graus de anemia. Aí, pela hemoglobina, pelo hematócrito, que são os dados prioritários. A anemia se diagnostica com hemoglobina e hematócrito. Depois, secundariamente, as reservas, como é que está o transporte. Tem proteínas que transportam ferro, chamado transferrina. O quanto essa proteína consegue carregar o ferro, chama saturação da transferrina. Aí tem dados mais técnicos. Mas com a hemoglobina grave, a hematócrito, a anemia grave, a hemoglobina abaixo de 8, é indicação de transfusão sanguínea. Aí ela vai tratar no hospital. Não acredito que seja o caso dela, senão ela já estaria internada. Com certeza. Tá? Então, mas dá para classificar se é leve, moderada, intensa. Então tem que se cuidar antes de chegar no estágio. Tem que tratar. Desse, eu acho que aqui o que a gente tentou mostrar é como na alimentação, a maior prevenção é a alimentação, Carol. Sem dúvida. É a falta de ferro nos alimentos, uma dieta pobre em ferro é a maior causa de anemia ferropriva no mundo. Vamos prestar atenção, gente. Então, mesmo as pessoas que são vegetarianas, o doutor falou que dá para viver muito bem. Pega o que a gente falou aqui, que vocês estão com uma boa oferta. Pra gente fechar, quem tem ferro baixo, né, quem tá com essa dosagem muito baixa, ou a ferritina, corre mais risco de pegar infecção? Sim. Sim, o sistema imunológico fica mais debilitado. É a causa maior de complicações na criança com anemia, são as infecções. Vamos então cuidar principalmente dessas... E com esse calor, né, doutor? É verdade. Às vezes a gente não consegue comer tal coisa porque tá muito calor. Gente, primeira coisa, ir ao médico, fazer os exames direitinho, fazer todo o check-up e lembrar dessa aula. Começou com sintomas estranhos, né? Tá percebendo que a dieta tá pobre, e não tô comendo nada disso. Pode ir ao médico que vai te ajudar. E no seu nutricionista também para fazer uma orientação nutricional. Que é sempre muito bacana. Sempre muito bacana. Só posso te agradecer. Que aula! Fantástico. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor Roberto está aqui sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, com essa aula maravilhosa. E eu vou passar um site que eu sei que o doutor Roberto cuida com o maior carinho, ele e a Malu. Daqui a pouquinho tem receita da Malu. E eles pensaram nesse site para você. Aliás, eu entrei nesse final de semana, aí já tem umas que eu quero que a Malu faça aqui no programa. Gente, é o pedacozinha.com.br, www.pedacozinha.com.br. Vai mudar a sua vida. Culinária saudável. Culinária total saudável. Gente, fácil, descomplicado. Bacana. E tudo com a supervisão do doutor. Então,
Pode ter E tem certeza, lá dicas só tem coisa para boa. anêmicos. Obrigada. Eu que Beijo, agradeço, doutora. Carol. Até. Eu que agradeço. Ai, que